Bom dia, queridos irmãos e irmãs. É uma bênção que Deus nos concede iniciar o dia na casa dele, na companhia do seu povo, tendo o privilégio de lembrar da vitória de Jesus Cristo, a vitória sobre a razão da angústia maior de todo homem, a morte. Mas Jesus a venceu, ressuscitando dentre os mortos. Por isso nós estamos aqui para render a Deus a nossa gratidão, a nossa adoração e louvor, para ouvir a voz boa, poderosa e transformadora de Deus. E hoje nós ouvimos o que Deus nos diz, abrindo juntos, aqui no Salmo 78. E esse texto nos lembra desse valor inestimável que Deus nos concede quando fala conosco. Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Então aqui estamos cumprindo o que Deus nos tem falado, reunidos no seu nome, Deus bendito e trino, para abrir os nossos lábios e contar aquilo que Deus nos tem dito. Vamos louvar a Deus juntos? Nós vamos ficar em pé e vamos unir nossas vozes com esse hino tão conhecido, mas ao mesmo tempo tão valoroso. Então vamos louvar juntos ao Senhor com alegria nessa manhã, a palavra da vida.
Nós vamos orar a Deus e nós vamos orar. Eu vou solicitar que a nossa irmã Renata, missionária da nossa igreja, nos dirija nessa oração. Por favor, Renata. Bondoso Deus, nós queremos te agradecer, meu Pai, pelo privilégio de estarmos na tua casa, bendizendo, engrandecendo o teu santo nome, Deus. Te agradecemos porque o Senhor tocou em nossos corações e nos trouxe para a tua casa de oração. Te louvamos, Deus, porque o Senhor tem falado aos nossos corações, tem direcionado a nossa vida rumo à tua santa e bendita palavra, e nós te louvamos por isso, Senhor. Pedimos para que o Senhor nos abençoe e abra os nossos corações para que possamos entender a tua instrução, que possamos compreender a tua palavra, que possamos ouvir a tua santa e bendita voz. Nós entregamos este culto nas tuas mãos, te agradecemos por esse dia que o Senhor fez, te agradecemos pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã em nossas vidas. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidas. Amém. O texto que estamos lendo diz: escutai, povo meu. Então, é bom nós lembrarmos que quando Deus nos fala, Deus quer que todos ouçamos e ouçamos em comunhão. Por isso vamos ver nessa manhã quem está ao lado e vamos nos acolher como povo de Deus. Sempre no primeiro domingo desse mês de novembro, nós temos um momento especial para reconhecer aqueles que Deus abençoou, que nasceram, as famílias que foram enriquecidas com o nascimento de um filho, de uma filha. E a Sociedade Auxiliadora Feminina da nossa igreja prepara esse momento para reconhecer e conceder o maior dos presentes que a igreja pode oferecer a uma criança, que é o exemplar da palavra de Deus e as instruções para que a família possa usufruir desse privilégio que é ter em mãos a palavra de Deus. Então nós vamos ter esse momento agora. Eu vou pedir que a nossa irmã Uda nos ajude nisso. Uda, por favor. Bom dia a todos. Nós convidamos os pais e mães com seus filhinhos que venham sentar-se aqui na frente, fazendo um grande favor. Os que estão presentes, vamos. Tem um lugarzinho aqui, ó. Tira o fio ali para mim, ó. Lígia, tira a cordinha ali. Pode tomar assento aqui, fazendo favor. Tem uma programação para cada um de vocês aí, tá? Pode ficar aí, Lígia. Pode ficar aí. Se por acaso tem alguma das crianças que não estão aqui, se tiver algum representante, avô, avó, tio, também podem sentar-se aqui para depois receber o seu presentinho. São 10 bebês que nós conectamos e que, não sei se estão todos aqui. Ana Maria Boeira, Antônio, Arthur,
Bernardo Silva, Felipe Lucas, Lucas de Souza, Maitê, Michel, Samuel e Samuel Lupatelli. Esses são os bebês que nós temos escalados. E nós, como presidente da SAF esse ano, nós gostaríamos que todos vocês, pais e mães, se sentissem muito abençoados por Deus, por terem essa herança preciosa em suas mãos, que é muito bom ter filhos. Hoje está difícil, porém é maravilhoso ter os bebês no colo, vendo crescer, que maravilha. E nós vamos ter uma oração de gratidão ao Senhor pela vida dessas crianças, pelos lares, pelos pais e pelas mães. A nossa irmã Lígia vai fazer essa oração, agradecendo ao Senhor por essas vidas. Pai Santo, nós te louvamos por estarmos aqui, queremos louvar o teu nome, e estamos aqui, Senhor, hoje muito alegres, porque nesse ano muitas famílias foram abençoadas com as criancinhas, Senhor. Nós te louvamos por elas, pedimos que elas cresçam, Senhor, diante de ti, em estatura e em espírito. Também pedimos, Senhor, a tua sabedoria para os pais, para poder levá-las, Senhor, ao teu conhecimento, e que elas possam viver, Senhor, uma vida diante de ti. Louvamos a ti, Senhor, por isso. Te agradecemos também, Senhor, por estarmos aqui, e é no nome de Jesus que nós te oramos. Amém. Que tem um nome aí. Pega. Nós vamos pedir a um pai e uma mãe que façam uma leitura, que estão nas pastas em que vocês vão receber. Então, a Lígia pegou uma de uma criança. Deixa eu ver quem é. Está aqui na pastinha, do lado. O pai de Samuel. Está aqui? Samuel de Barros. Não? Tem, então vamos ver um outro. O outro Samuel. Também não veio? Os dois Samuel faltaram. O Lucas. Esse é o Lucas gordinho. Cadê ele? Que fofinho. Está bem aqui, olha que lindinho. O papai vai fazer essa leitura. Pega a pasta para ele. Lígia, não tem importância, bem. Pega que está aberta. Não tem importância. Quero que sejas o chefe da tua casa, mas não austero e autoritário, que não possas te portar como amigo e companheiro. Quero que sejas um pai para teus filhos, sendo criança com crianças, adolescente com os adolescentes, jovem com os jovens, crescendo em experiência e maturidade. Quero que sejas um esposo para tua esposa, dando exemplo de acolhimento, de perdão e de amor. Quero que sejas um ideal para seus filhos, que te consideram um homem perfeito e superior. Não te decepciones jamais, mas dá-lhes testemunho de dedicação e fidelidade. Quero que sejas um homem de fé, que não se preocupa demais com o conforto material, mas vive em família e em todos os lugares e momentos da sua vida a religião de Jesus Cristo. Uma mamãe. Vamos ver se não vou chamar do Samuel de novo, né? Maitê.
Está aqui a Maitê? Tá? Então, a mamãe da Maitê. Aí, essa aí é dela? Não, não é. Tá, abre na página dela. É esse aqui? Bênção dos filhos? Não, Senhor, tu me deste. Vamos ver. Vamos? Senhor. Esse é da mãe. Deus tem dado aos pais o seu trabalho, formar o caráter segundo o modelo divino. Depois de Deus, o poder da mãe para o bem é a maior força conhecida na Terra. A educação começa com o bebê nos braços da mãe. Enquanto a mãe está moldando e formando o caráter dos filhos, ela os está educando, consciência de sua responsabilidade imposta por Deus. A mãe deve acompanhar de perto a vida de seus filhos, orientando-os a cada passo. A tarefa demanda sabedoria, paciência, perseverança, vigilância e muita oração. A formação do caráter dos nossos filhos é obra de toda a vida. O trabalho é estafante, mas a recompensa é gratificante. Qual será a recompensa de uma mãe que educa seus filhos nos caminhos de Deus? Mães, em grande medida, o destino de seus filhos está em suas mãos. Se falharem na função, poderão levá-los a ruínas. Seu trabalho, se feito fielmente com Deus, será imortalizado. Aqui mesmo recebem grande parte da recompensa de criar seus filhos na admoestação do Senhor. Aos vê-los criados, homens e mulheres íntegros, tementes a Deus e gratos pela educação obtida, elas serão tomadas de grande alegria e satisfação. Com orgulho santo, poderão dizer: estes são os meus filhos. E os filhos se alegrarão em dizer: esta é a minha mãe. Nós vamos ouvir um cântico especial pela Raíssa. Aos olhos do Pai, você é uma obra-prima que Ele planejou. Com suas próprias mãos pintou a cor de sua pele, os seus cabelos desenhou, cada detalhe num toque de amor. Aos olhos do Pai, você é uma obra-prima que Ele planejou. Com suas próprias mãos pintou a cor de sua pele, os seus cabelos desenhou, cada detalhe num toque de amor. Você é linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Alguém igual a você não vi jamais.
Você é lindo demais, perfeito aos olhos do Pai. Alguém igual a você não vi jamais aos olhos do Pai. Você é uma obra-prima que Ele planejou. Com suas próprias mãos pintou a cor de sua pele, os seus cabelos desenhou cada detalhe num toque de amor. Nunca deixe alguém dizer que não é querida. Antes de você nascer, Deus sonhou com você. Nunca deixe alguém dizer que não é querido. Antes de você nascer, Deus sonhou com você. Você é linda, perfeita aos olhos do Pai. Alguém igual a você não vi jamais. Você é lindo demais, perfeito aos olhos do Pai. Alguém igual a você não vi jamais. Crianças aos olhos do Pai. Vocês observaram a letra dessa música? Linda, né? Então, aos olhos do Pai, são preciosas dádivas que vocês têm nas suas mãos. Então, agora é cumprir a lei e os mandamentos do Senhor para que vocês sejam muito, muito abençoados. E somente Deus vai fazer isso com vocês, pais, transmitindo aos seus filhos depois, agora contando histórias, lendo a Bíblia, orando com eles e por eles. Essa é a nossa obrigação como pais. Então, que vocês sejam muito abençoados. Nós gostaríamos de apresentá-los. Agora, vocês viram a foto ali? Agora, vamos ver pessoalmente. Venham todos aqui à frente para que vocês recebam a palavra de Deus, para vocês transmitirem aos seus filhos. E nós convidamos algumas irmãs da SAF que estão aí, que venham aqui para entregar para cada pai, para cada mãe, a sua Bíblia e a sua pastinha, para que eles leiam e lembrem a vida toda da bênção preciosa do Senhor para vocês. Gracinha, né? Vamos lá, irmãs? Tem os nomezinhos, tudo na pasta. Pode entregar um por um. Lucas, tem dois Lucas aí. Não, esse aqui é o Luquinha. Cadê o Luquinha? É aquele ali, ó. É esse aí. Ana Maria. Ai, essa aqui, que linda, fofinha. Gente, que gracinha. Oh, meu amorzinho. Tem mais aí? Sim, aqui. Tem gente aqui atrás. Pegando. Vai pegar. Felipe, tá aqui? Olha lá. É, o gêmeo. Aqui, a Michel ali, ó. Não é o Michel? Cadê? Não veio o Michel? Ah, então nós guardamos, tá? Samuel de Barros também não veio? Tem alguém representante aí? Não? Deixa guardado então. Eu não conheço, por isso eu não procuro.
Mas nós vamos dar a palavra agora para o reverendo Fernando, para que ele fale. Faltou? Está todo mundo. Receberam. Nós vamos dar uma palavra. Eu fico de costas agora para o auditório, para me dirigir diretamente aqui aos pais, às mães e às crianças. As crianças que não estão aqui é porque os pais não estão na cidade, estão todos viajando. Então, elas vão receber no momento próprio esse presente, essa grande oferta que a nossa igreja, através da Sociedade de Senhoras, está oferecendo. E eu quero apenas destacar esse versículo 4. Não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração dos louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Vocês estão recebendo para cooperar com vocês nesse contar sobre quem Deus é, aquilo que Deus faz, as maravilhas e o poder de Deus. No mundo de tantas más notícias, nós temos a melhor notícia para contar aos nossos filhos. Que não somos resultado de um acidente cósmico, nenhum de nós. Mas cada pessoa existe pela vontade de Deus. E quando Deus nos concede os filhos, Deus nos dá também uma missão de alegria e de grande responsabilidade, que é ensinar ao filho, ensinar à filha, que a vida dele tem sentido, que a vida de cada pessoa é importante, porque cada pessoa é a imagem e semelhança de Deus. E cada pessoa precisa ter essa imagem e semelhança de Deus restaurada através de Jesus Cristo. E Jesus Cristo veio ao mundo como uma criança, foi acolhido pelos braços da sua mãe e do seu pai humano José. E que Jesus, quando criança, recebeu toda a atenção que ele precisava receber. E Jesus Cristo, então, nos ensina que todo ser humano vem ao mundo como uma dádiva de Deus para a sua família. E nós queremos que vocês levem essa mensagem e que vocês possam se desincumbir com alegria, com responsabilidade, e sabendo que vocês têm essa missão de transmitir ao filho e à filha de vocês essa mensagem maravilhosa e boa, que a vida dele tem sentido, porque ele é a imagem e semelhança de Deus, e em Jesus Cristo ele é restaurado para a glória de Deus, para a salvação eterna. Nós vamos orar a Deus. Convido toda a igreja a ficar em pé, por favor. Senhor, nós temos aqui agora esses pais que trazem seus filhinhos e filhinhas nos seus braços. Estão aqui recebendo a bênção do Senhor, estão aqui recebendo um exemplar das Escrituras. E nós, ó Deus, queremos que a palavra de Deus que nos comunica qual é a razão da nossa vida, por que estamos nesse mundo, para onde estamos indo, que o Senhor possa dar a esses pais, em primeiro lugar, a experiência e a convicção dessa mensagem, e que através disso eles possam transferir e transmitir aos seus filhos e filhas, ó Deus, essa grande e boa notícia, de que o ser humano existe pelo desígnio de Deus, e que mesmo sendo pecadores, o Senhor nos ama, e em Jesus Cristo nos perdoa os pecados, e nos convida a entrar na casa eterna daquele que nos criou, e em Jesus Cristo é o nosso Redentor. Abençoa essas famílias, ó Deus, guarda-os a todos, e que os dias sejam dias em que essa mensagem salvadora
possa dar a grande alegria de viver para a glória de Deus, no nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe ricamente. Vamos saudar então aqui essas famílias com o nosso boletim, fazendo aquele abanar de boletins. Muito bem, podem voltar para os seus lugares, que Deus os guarde a todos. Nós temos uma mensagem para as crianças que estão conosco. Os bebês até 4 anos vão ter a mensagem com a Raíssa. E as crianças de 5 a 7 com a Renata. E pela porta de entrada mesmo, as crianças podem acompanhar a Raíssa e a Renata então. Bom dia, queridos irmãos e irmãs, que além dos pais, avós, tios, irmãos da igreja que se consideram tios, todos muito alegres nesse momento, né? De grande felicidade. Vocês podem imaginar a alegria desses pais, ao estarem aqui na casa do Senhor, trazendo os seus filhos para esse momento tão singelo que a nossa SAF prepara. No coração deles, certamente passou um filme aí, né? Quantos pais sonhavam ter essas crianças no colo e a receberam, quem sabe, com muitas lutas, preocupações, mas até aqui chegaram. Quantas orações não foram feitas? O Salmo 139, eu costumo sempre dizer isso aos pais que recebem os seus filhos, que Deus escreveu todos os dias dos seus filhos quando nenhum deles ainda havia. Todos eles foram escritos e determinados. É nessa confiança que vocês devem caminhar. E a orientação da palavra hoje se encontra no livro de Deuteronômio, capítulo 6. Nós leremos alguns versículos deste capítulo, tão precioso, tão importante, que eu gostaria que vocês, pais que hoje trouxeram seus filhos aqui à frente, mesmo todos os pais aqui presentes, avós, tios, pudessem, quem sabe, nessa semana, dar uma atenção muito especial a esta palavra do Senhor para o seu povo no passado, mas que é relevante e precioso para nós hoje também. Diz assim o Senhor por meio da sua palavra: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinasse, para que os cumprisses na terra que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os teus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Versículo 20. Quando teu filho, no futuro, te perguntar, dizendo:
que significam os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou, então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas grandes e terríveis contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que sob juramento prometeu a nossos pais. O Senhor nos ordenou cumpríssemos todos esses estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Será por nós justiça, quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Que Deus abençoe a sua santa e bendita palavra para a nossa exortação, para a nossa edificação, para nosso encorajamento nesta hora. Amém, irmãos? Este é o 5º livro do chamado Pentateuco. Ele era conhecido entre os judeus por uma variedade de nomes. Um termo comum para designá-lo, que está na frase inicial do livro, é: estas são as palavras, ou simplesmente palavras. Outro nome familiar para os judeus era cópia, repetição da lei, ou também livro de admoestações. Esse título Deuteronômio, ele deriva da tradução grega de uma frase que está lá no capítulo 17 deste livro, no versículo 18, que dizia assim: quando o rei começar a governar, mandará fazer uma cópia da lei de Deus que está no livro guardado pelos sacerdotes levitas. Ou seja, quando o rei de Israel viesse a governar a Israel, ele recebe essa ordem de preparar uma cópia desta lei, certamente para que todos tivessem conhecimento dela, que ninguém ficasse sem saber, conhecer os mandamentos do Senhor para a nossa bênção e para a nossa felicidade. Apesar que a Septuaginta traduziu esta frase erradamente por esta segunda lei, e subsequentemente a Vulgata, também latina, transliterou esse nome grego Deuteronômio. Mas a despeito dessa tradução incorreta do hebraico, o título dado pelos tradutores da Septuaginta não é de todo inadequado, já que Deuteronômio é, em certa medida pelo menos, uma representação ou uma reapresentação da lei do Sinai, embora o seja na forma de uma exposição, de uma explicação da lei mosaica. Agora, uma coisa importante é que a lei em Deuteronômio, ela é uma expressão da vontade de Deus. Então preste atenção nisso, pais, todos nós que estamos aqui ouvindo a sua palavra. A lei em Deuteronômio é uma expressão da vontade de Deus que deve ser obedecida. Ouve, ó Israel, um povo que foi redimido da escravidão e foi unido a Deus por uma aliança, precisava de diretrizes para uma vida feliz, de comunhão com Deus e entre os seus membros. Como hoje nós precisamos também dos mesmos mandamentos, das mesmas diretrizes, para vivermos nesses dias tão difíceis nos caminhos do Senhor, orientados por Ele, guardados por Ele. Quantos casais temem ter filhos hoje? Não é mais como no passado, onde uma família tinha muitos filhos, 10, 11, 12 e alguns até mais. Nós conhecemos famílias na igreja aqui que tiveram muitos filhos. Hoje não é mais assim, porque tememos esses dias. Não podemos nos esquecer que essa palavra de Moisés
Foi logo depois dos 40 anos que eles vagaram pelo deserto, depois de terem enfrentado tudo que enfrentaram no Egito. Certamente esses pais temiam os chicotes, mas eles tinham a palavra de Deus. O Senhor deu diretrizes agora para eles entrarem na terra prometida a eles, terra que eles não conheciam, terras de povos pagãos que não adoravam o Deus único e verdadeiro. Certamente muitos desafios, porque muitos costumes eram diferentes do povo de Deus, e eles precisavam então dessas orientações, dessas diretrizes. Em resumo, portanto, nós vemos aqui que Deuteronômio inclui todo aquele corpo de ensino que mostrava à nação israelita como viver em comunhão com Deus e uns com os outros. E tal estilo de vida permitiria então a Israel desfrutar das máximas bênçãos da aliança do Senhor com o seu povo. E levar qualquer outro estilo de vida daquele expresso na aliança de Deus seria equivalente a uma rejeição dessas graciosas intenções de Deus para com o seu povo eleito. Isso acontecerá hoje também, se nós rejeitarmos os mandamentos do Senhor, a palavra do Senhor, as orientações do Senhor Jesus Cristo, dadas nos seus evangelhos, pelos seus apóstolos também, e reafirmados na lei de Deus, nós estaremos rejeitando a Deus que nos propõe vida. Aliás, Deuteronômio nos desafia a isso. Eis que coloco diante de vocês hoje a vida, a bênção ou então a maldição. Escolhei o que vocês desejam. De acordo com o primeiro verso de Deuteronômio, essas palavras foram então apresentadas a Israel por Moisés na Transjordânia, um pouco antes da sua morte. A peregrinação de 40 anos já havia acabado e, preste atenção, uma nova geração que estava olhando então para a terra prometida foi chamada a renovar a aliança com Deus, a aliança feita no Sinai, com os seus pais, após a libertação da escravidão do Egito. E Deus é apresentado aqui como alguém singular, em poder e também no seu ser. O primeiro versículo, então, deste livro explica a natureza de todo o livro, que consiste nas palavras que Moisés falou a todo Israel. E no versículo 5 deste primeiro capítulo, as palavras de Moisés são definidas como a explicação da lei. Diz lá que ele está declarando, ou seja, expondo. E é interessante que este é um verbo raro, que significa cavar, ou então esculpir, e assim então tornar claro, ou clara a lei, os seus ensinamentos. Ele mostra então a forma em que a lei em Deuteronômio é primeiro afirmada, depois ela é explicada, então ela se torna objeto de exortação ao povo. Deuteronômio, então, consiste basicamente de 4 sermões de Moisés, 4 discursos de Moisés, nos quais ele faz isso, ele revisa, ele resume a história de Israel e ele prega esses sermões à medida que o povo se aproxima da entrada da terra prometida. Os capítulos 5 a 26, onde está inserido o nosso capítulo 6, que lemos agora há pouco, é o segundo sermão de Moisés aos israelitas. E Moisés aqui recapitula as leis que o Senhor havia dado aos israelitas. Moisés lembra ou relembra aquele povo, a aliança que Deus fez com Israel no Monte Sinai, prefaciando com esta expressão: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. E Jesus acrescenta nos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, com todo o teu entendimento.
Moisés então diz aos pais que eles devem ensinar os mandamentos aos seus filhos e lembrá-los da sua libertação poderosa do Egito, para que eles pudessem entrar naquela terra temendo e amando ao Senhor. Se deu tempo de você dar uma olhadinha na primeira página do nosso boletim hoje, nós colocamos aí como título o lema que os presbitérios de Campinas escolheram para as comemorações dos 500 anos de Reforma Protestante na segunda-feira passada na Igreja do Nazareno. A Bíblia nas mãos do povo de novo. A Bíblia nas mãos do povo de novo. E hoje, ao olharmos para o que acontece e aconteceu aqui hoje, Asaf colocando a palavra de Deus na mão dos pais, talvez como a primeira Bíblia dos seus filhos, este olhar é um olhar de esperança. Esse olhar é um olhar onde nós podemos entender que poderá haver grandes mudanças na vida desta humanidade, quando a palavra de Deus estiver nas mãos do povo novamente. E não existe lugar melhor para nós ensinarmos as leis do Senhor do que no lar. Um lar que teme a Deus, um lar que olha para a palavra de Deus e a leva com seriedade. Temor a Deus é isso, é levar Deus a sério. Mas veja que a exortação desse capítulo 6 é a seguinte para os pais: pais, primeiro vocês têm que amar o Senhor de todo o coração. Pais, primeiro, essas palavras precisam estar no seu coração. Ouve, que significa também obedece. Essas palavras que hoje te ordeno farão parte da sua vida. Vocês não só falarão dela, mas viverão esta palavra. Queridos irmãos e irmãs, se nós queremos ver as transformações que nós temos tanto pedido a Deus, se nós queremos ver transformações nesta humanidade perdida, hoje os pais cristãos têm receio de enviar os seus filhos para a escola porque não sabem o que estará sendo ensinado lá. Há um antídoto para isso. Tenha a palavra de Deus no seu coração. Ensine a seu filho em casa. Viva esta palavra em casa e você não precisará temer os faraós. Você não precisará temer o Egito, porque esta palavra estará inculcada na mente do seu filho. Ele verá que aquilo que estão ensinando lá não corresponde ao que papai, ao que mamãe, ao que vemos no nosso lar. Nós temos forças, queridos irmãos, para transformar essa nação, quando ensinarmos os nossos filhos uma vida diferenciada desta que estamos vendo no mundo, que se apodrece cada dia mais, que cheira mal a cada dia mais. Nós somos chamados para sermos o bom perfume de Cristo, no meio dessa podridão que estamos vivendo. Então, queridos irmãos, nós precisamos tomar algumas medidas. Eu não li os versículos aqui de 10 em diante, mas é exortado o povo, a partir do versículo 11, a dizer assim: olha, queridos irmãos, querido povo, quando vocês tiverem entrado na terra que eu prometi a vocês, e lá vocês tiverem casas cheias de tudo que é bom, casas que não enchestes, poços abertos que não abristes, vinhas e olivais que não plantastes, e quando comeres e te fartares, guarda-te, para que não esqueças o Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Queridos irmãos, quantos recursos nós temos hoje? Nós trabalhamos e suamos e viramos a semana trabalhando excessivamente para dar o melhor para os nossos filhos, e temos o melhor para oferecer para eles, mas a exortação é a seguinte: não esqueçam, quando vocês tiverem prosperidade do Senhor. Porque às vezes nós estamos dando o melhor para os nossos filhos e estamos esquecendo de dar o mais importante para eles, que é a palavra de Deus.
se nós queremos ver dias diferentes na nossa casa, na nossa vida, na sociedade, no nosso país, no mundo, nós precisamos, de novo, levar a palavra de Deus a sério. Tê-la primeiro no coração, amar o Senhor, ter um relacionamento com Ele e passarmos isso aos nossos filhos. Como esta mensagem, então, pode ser atualizada e aplicada a nós hoje? Pais, educadores, avós, porque muitos avós têm participado da educação dos seus filhos, tios, tias, amigos. Como essa palavra pode ser atualizada para nós hoje? Qual o desafio que ela nos traz? Como nós podemos colocar, de fato, a palavra de Deus de novo nas mãos dos nossos filhos? Certamente não é chegar em casa e dar para a criança, ó, toma, agora se vira. Primeiro que ela nem sabe isso. Você precisa se lembrar do seu compromisso, de ensiná-la a ler, de orar com ela, de orar por ela. Eu fico alegre quando vejo mães e pais, ainda grávidos, contando histórias para os seus filhos, lendo a Bíblia com eles, ainda na vida uterina, e que depois continuam a fazer isso. Mas vejam algumas coisas que esse texto nos diz, principalmente dos versículos 6 a 9. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Primeira coisa que eu acho que esse texto nos recomenda, nos exorta a fazer, é construir relacionamentos saudáveis em casa. Deuteronômio 6 a 9 sugere 4 oportunidades de momentos para passarmos valores de Deus através de relacionamentos. Essas oportunidades são quando você está sentado na sua casa, quando faz uma viagem de férias com a sua família, na rotina matinal, na hora de dormir. Muitas vezes esses são momentos bons quando oportunidades para relacionamento existem. Agora, vamos ser sinceros, irmãos. O que tem acontecido nesses momentos na nossa casa? Menino, não perturba, vai lá ver a televisão. O que você disse? Não é isso, irmãos? Quantas viagens de férias nós fazemos e carregamos o trabalho, carregamos a igreja nas nossas costas. E não temos aquele momento saudável para criar relacionamentos com os nossos filhos. Tudo vai começar aí. Depois, compartilhe então as Escrituras. Quando esse texto faz referência aos mandamentos de Deus, Deuteronômio 6 usa as palavras: ensine-as com persistência aos seus filhos, converse sobre elas. Para passar sua fé para os seus filhos, será necessário compartilhar as Escrituras com seu filho. Você quer que os seus filhos aprendam que a Bíblia é relevante para eles agora? Não somente quando forem adultos, então é agora que tem que começar. Veja os recursos que eles tinham naquela época, colocavam nos umbrais da porta, nos filactérios, Os judeus, aquilo que você vê, ele carregando, eles tinham a maneira criativa daquela época. Na minha época eram os franelógrafos, eram as figurinhas com versículos bíblicos. Hoje, queridos irmãos, nós temos uma poderosa arma também, você pode usá-la para isso. Aplicativos excelentes para crianças da Bíblia. E o YouVersion tem um aplicativo para as crianças, com historinhas. Eu vejo as crianças arregalarem os olhos, uma oportunidade de se ensinar as palavras de Deus para as nossas crianças. Quantas maneiras excelentes, não adianta a gente brigar com isso. A gente tem que fazer isso, está a nosso favor. Então lembre-se de compartilhar as Escrituras da maneira mais criativa, da forma mais criativa possível, da forma mais lúdica possível, usando uma linguagem pedagógica. Às vezes você está lá cozinhando, você pode ensinar seu filho
alguma mensagem especial das Escrituras Sagradas. Faça isso. E por fim, pratique a fé. Pratique a fé. Seja um exemplo, porque essa é a melhor forma de ensinar. Vocês perceberam isso nos 2 textos lidos pelos pais aqui à frente? Esse é o melhor método para ensinar, a melhor forma para ensinar, ser exemplo. Quando crianças veem os seus pais orando, elas aprendem a fazer isso. Quando as crianças veem os seus pais não só lendo a palavra de Deus, mas aplicando a palavra de Deus no seu dia a dia, não usando palavras torpes, não sendo agressivo, porque você vai ensinar isso para as crianças, né? Olha, lá na escola com o seu coleguinha, fala assim, seja assim. Aí papai age assim com mamãe, mamãe age assim com papai, gritaria, nomes feios. E aí você percebe que as crianças estão repetindo isto. Quando nós vivemos vidas justas, servindo a Deus, elas veem que a fé que temos é realmente relevante. E elas vão ser transformadas por isso. Então, você compreende essas coisas? Você vai desejar colocar essas 3 coisas em práticas, pelo menos uma vez por semana? Criar momentos específicos de relacionamento, o compartilhar da palavra de Deus e especialmente praticar aos olhos dos seus filhos a palavra de Deus. Não desprezem isso. Construa relacionamentos, compartilhe as Escrituras, pratique a fé e faça isso tudo ao mesmo tempo, porque as crianças terão uma visão da grande importância do nosso relacionamento com Deus. Deus nos abençoe, queridos irmãos. Deus abençoe a vocês, queridos pais, que hoje trazem os seus filhos aqui com tanta preocupação quanto ao futuro deles. Você pode avistar um futuro brilhante, abençoador para os seus filhos. Coloque primeiro a palavra no seu coração. Ame ao Senhor com todas as suas forças. E comece a passar isso aos seus filhos. E você vai ver que vale a pena. Deus nos abençoe. Amém? Vamos nos colocar de pé e vamos cantar este hino. Crer e observar tudo quanto ordenar. O fiel obedece ao que Cristo mandar. Confie em Jesus, confie em Deus. Ele é o maior interessado na sua felicidade e na felicidade da sua família. E enquanto fazemos isso, podemos consagrar a Deus os nossos dízimos e ofertas, ensinando também aos nossos filhos essa fidelidade ao Senhor. Em Jesus confia, suas leis. Yeah.
irmãos, receber a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de nosso Deus e Pai e que a comunhão do Espírito Santo repouse e permaneça assim sobre cada um de vós e sobre toda a casa de Deus, para a glória do nosso Deus, Salvador e Trino, e para sempre. Amém. Gostaríamos de saber se temos alguém que está nos visitando aqui nessa manhã, e se houver e pudesse colocar de pé um instante, por favor. Queremos destacar a sua presença aqui conosco. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês, uma alegria recebê-los. Recebam os nossos cumprimentos também, por favor. Por favor, dê atenção ao boletim, porque nele você vai encontrar as notas que dizem respeito ao que Deus está nos levando a realizar e como você pode participar disso. Agora nós temos várias salas de escola dominical onde podemos estudar um pouco mais, meditar na palavra de Deus. Todos estão convidados a participar dessa oportunidade também. À noite nos reencontramos para cultuar a Deus às 19 horas. Deus os abençoe então a todos.